Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Conhecimento Necessário, uma iniciativa da Escola ANANC, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e interaja com esse vídeo. Curta, comente, deixe suas impressões, porque sua participação é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, eu tenho o meu amigo Roger Ribeiro. Uma boa noite a todos, boa noite, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, nós temos hoje aqui o doutorando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele que é graduado pelo Centro Universitário Augusto Mota e também tem pós-graduação pela Cândido Mendes. Falo aqui com o consultor da Rede Record de Televisão e o professor da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, o professor Maurício de Santos Ferreira. Maurício, seja mais do que bem-vindo ao nosso programa. É uma enorme honra ter você aqui. Obrigado, Roger. Saudações cordiais a todos, ao nosso público, né, nossos ouvintes. É muito bom estar aqui conversando com novos e velhos amigos e com essa plateia aberta aqui que o YouTube nos proporciona. Maurício, é muito bom ter você aqui. Para vocês que não nos conhecem, Maurício foi meu veterano durante a licenciatura, colega de especialização, colega de laboratório, e é por conta dessa intimidade que hoje não vai ter a menor pena. Maurício tem experiência muito grande com trabalhos relacionados à história antiga e também com teoria da história. Mas não é nisso que a gente vai focar. Hoje a gente vai focar na experiência dele em relacionar o conhecimento universitário, o conhecimento acadêmico, com a produção de teledramaturgia no Brasil. Maurício é consultor da Rede Record e eu vou dar a palavra agora ao Luiz Eduardo para que a gente comece a sabatina para extrair o máximo de informações desse cara aí que sabe muito. Luiz Eduardo, é contigo. Maurício, a princípio, cara, eu gostaria de te perguntar qual é o lugar de um historiador nessa produção de telenovelas? Explica pra gente. Eu sou um entusiasta da história, principalmente um entusiasta da história, um defensor, um militante da história pública. Eu acho que o lugar do historiador é comunicando ao grande público, levando o conhecimento histórico para a maior parte de pessoas possíveis, né? E não tem espaço melhor para se fazer isso do que pela televisão, né? O mais democrático. A televisão tem um acesso gratuito, né? Quase universal no Brasil. E eu acredito que a dramaturgia, a teledramaturgia, ela tem a capacidade de comunicar conhecimentos históricos melhor do que o professor de história faz, às vezes, na sala de aula, melhor do que, ou com mais, torna o conhecimento histórico mais fácil de ser apreendido pelas pessoas, né, principalmente pela linguagem. E aí, para te responder, para falar qual é o lugar específico do historiador na produção de teledramaturgia, eu tenho que separar o que é a minha função, o que eu faço, né, e o que normalmente um historiador faz na produção de teledramaturgia. Né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com muita liberdade e de poder contribuir com todas as etapas de produção de uma produção televisual. Então, quando começa um projeto novo, eu vou conversar com os autores, a gente tem alguns workshops sobre o tema, eu faço revisão de texto, revisão de capítulo, eu presto consultoria para produção de arte, produção de figurino, produção de cenografia, para direção, eu dou aula para ator.
Então, assim, a minha posição como historiador, ela perpassa por todas as etapas produtivas, desde a pré-produção até a pós-produção de um produto televisivo. Mas eu entendo que não são todos os historiadores que têm tanto acesso como eu tenho. Inclusive, enfim, eu faço um mapeamento, nesse momento, para um trabalho específico que eu estou fazendo, eu faço um mapeamento desses historiadores que trabalharam em produções televisuais antes de mim, em outros espaços, em outros contextos. E, geralmente, o lugar do historiador na produção audiovisual é o lugar geralmente ele participa na produção do argumento. Então, em alguns canais, eles contratam o historiador produz um documento que vai ser lido pelo grupo de autores, e esses autores começam a desenvolver o texto a partir daquele documento, que é uma grande pesquisa, um grande resumo sobre a temática histórica que vai ser abordada. Outra posição que o historiador pode ocupar também um historiador especialista que vai na gravação para poder acompanhar uma gravação de alguma cena específica, mas não do processo todo. E nós temos algumas experiências fora do Brasil, latino-americanas, em que a gente tem historiadores que são proponentes, que propõem produtos audiovisuais. Não é o meu caso, mas a gente tem na Argentina o Felipe Pigna, a gente tem aqui no Brasil também a Lilia Mori Schwartz, também, que participou ativamente na produção de Era Uma Vez Uma História. Então, assim, a gente tem um leque gigantesco de possibilidade de atuação do historiador na produção teledramatúrgica, tá? Para a televisão. E a gente também tem espaço na produção cinematográfica, que é outra coisa, na produção de webséries, na produção você for olhar o panorama, ampliar esse panorama mundial, nós temos na Inglaterra reality show histórico produzido por um historiador consultor, a gente tem programa de auditório com historiador, a gente tem os ensaios, não, esqueci o nome em português, a gente tem as reencenações de passado. Então, assim, a gente tem uma série de possibilidades de atuação do profissional de história dentro desse grande leque que é a produção audiovisual. Mas, assim, meu caso específico, eu sou privilegiado, volto a falar, porque eu consigo prestar consultoria para todas as etapas do processo de produção, o que faz com que o produto final comunique história com uma melhor qualidade, porque a gente tem aí a gente está dentro desse desenvolvimento do projeto. Eu queria fazer um adendo à primeira pergunta, principalmente relativo a essa função que o historiador tem de transmitir ao público o que foi um fato histórico. As novelas da Record, elas são, não sei se a grande maioria ou se todas, novelas bíblicas. E a gente tem uma cultura majoritariamente judaico-cristã, no qual muita gente acaba conhecendo essas histórias da Bíblia, talvez não com tanta profundidade, com tantas minúcias quanto um historiador conhece, mas conhecem de certo modo. E eu queria te perguntar sobre como levar essa surpresa do fato histórico dentro da narrativa. Se é algo possível, plausível, ou se fica esse efeito spoiler das pessoas saberem o que de fato vai acontecer porque elas já leram a Bíblia.
Então, infelizmente, nem todas as pessoas leram a Bíblia, né? Começa por aí. Mas a dramaturgia tem a capacidade de criar o enredo e criar o novo, mesmo para algo que já é conhecido. A gente tem, por exemplo, adaptações de livros que se transformam em filmes e séries, e mesmo você tendo lido toda a obra do autor, né, quando você vai ver a série, você vê uma nova história, né? Porque o audiovisual, né, o artefato audiovisual, ele tem a capacidade de produzir presença, né? Ele tem a capacidade de conduzir emoções diferente da literatura. Você lê um livro e você fala, olha, nossa, aqui descreve o perfume da rosa, né? Mas quando você vê uma cena, você vê o personagem sentindo o cheiro da rosa. Você escuta o barulho do vento. Você, numa batalha, você lendo sobre uma batalha, você escuta falar dos canhões. Mas no audiovisual você consegue ouvir e ver os canhões em ação. Então, assim, a narrativa audiovisual ela consegue dar vida, né, e consegue comunicar um conhecimento histórico através de vários sentidos simultâneos, produzindo um efeito resultante de sentido. Então, por exemplo, eu costumo dizer para os atores, quando eu vou fazer algum workshop com eles, que eles conseguem transformar 5, 10 livros que eu li em um gesto, em uma cena, em um olhar. Né? Porque o texto sempre precisa de mais páginas para poder criar camadas de leitura. E o audiovisual não, já são várias camadas sobrepostas. Né? Quanto às histórias bíblicas, é muito interessante porque vivemos uma sociedade judaico-cristã, né? Em sua maioria, claro, e essas referências bíblicas, elas permeiam a sociedade independente da sua religião. Mas essas sociedades conseguem, você quando vê essas trajetórias, né, dessas histórias bíblicas ao longo do tempo, você consegue ver um panorama da evolução da sociedade humana, né, e você consegue perpassar por várias outras civilizações e culturas. Né? Nós já falamos dos persas, dos egípcios, falamos dos babilônicos, já falamos dos romanos, já falamos dos gregos. Então, assim, a gente já conseguiu passar por uma antiguidade oriental e uma antiguidade ocidental, né, e passar por essas histórias apresentando informações que você não conseguiria, que um não historiador não teria acesso. Né? Então, uma coisa que a gente faz, que a gente busca, né, é sempre ter a vanguarda das pesquisas aparecendo nas telas. Então, a gente sempre vai pesquisar quais são as novas descobertas arqueológicas, né, quais são os novos entendimentos sobre aquele período, porque a história muda, aparecem novas evidências. Então, a gente sempre tenta trazer informações mais complexas, né, e apresentar isso de forma mais fluida, numa fluidez narrativa. Então, acho que é possível fazer se falar de história, se ensinar história com profundidade, mas também com leveza, por uma narrativa audiovisual. Olha isso. Você acabou de tocar aqui na Bíblia, né, que, obviamente, a principal obra, né, a principal coleção de livros da história do Ocidente, e isso daí né, foge a qualquer profissão de fé.
E me lembrou de uma entrevista que nós tivemos anteriormente com o Adriano Soares sobre intolerância religiosa, em que em um dado momento nós conversamos um pouco sobre a relação entre a religião e a academia. Você hoje vive algo, eu poderia dizer aqui, análogo, pela relação entre a academia e a produção artística. Nesse caso, mais especificamente, você trabalha com a produção de teledramaturgia. E eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que é esse contato. Você estava comentando agora que dá para ensinar história com profundidade, ainda que com leveza, através do audiovisual. Mas como é que se dá, de fato, o contato entre o conhecimento acadêmico e a teledramaturgia, que tem, né, como foco principal a aquisição de audiência. Então, é um produto a ser vendido, não é um produto a ser consumido. Como é que funciona? Porque são produtos de consumo muito diferentes, o produto acadêmico e o produto artístico. Como é que o que você pode trazer para a gente aqui desse ponto de contato? Então, são diferentes do ponto de vista acadêmico, se você pensar na realidade brasileira, né? Fora do Brasil, a gente tem uma inter-relação entre a produção do conhecimento acadêmico e as produções audiovisuais com muito mais intensidade, né? Então, para começar, a Bíblia ela é um documento histórico, né? Ela é um documento histórico como a Ilíada, a Odisseia, enfim, como qualquer documento histórico. Aqui no Brasil a gente tem diversos núcleos de pesquisa dentro da história que se dedicam a pesquisar, a investigar a Bíblia como documento histórico do ponto de vista científico. Então, isso já é possível dentro da universidade, né? Pensar a Bíblia como um objeto de estudo, já é possível, né? E quando a gente fala em usar essas temáticas bíblicas para apresentar um conhecimento acadêmico, também não é um grande problema, né? Porque as equipes de produção audiovisual elas são muito profissionais, né? São compostas por pessoas muito capacitadas. Assim, tem a sorte de trabalhar com pessoas muito, muito boas, muito inteligentes. E assim, o conhecimento histórico é muito respeitado. É difícil. Na maior parte dos momentos, né, eu tenho a posição histórica sempre respeitada, a não ser quando há um conflito entre o conhecimento histórico e a natureza da linguagem, porque é uma coisa que a gente tem que entender também, né? Por exemplo, você vai pensar numa cena em que a mocinha beija o mocinho na boca. Naquela época não se beijava na boca, beijo na boca era apedrejado. Mas como você vai ter um folhetim, que é um gênero, né, específico, que não vai ter um romance, não vai ter um beijo. Então, existe essa questão da dramaturgia e da linguagem, da natureza e as necessidades próprias daquela linguagem, mas a própria linguagem do dramatúrgico histórico, né, do dramatúrgico de temática histórica, pressupõe que você vai buscar um conhecimento e que você vai, na medida do possível, ser fiel aos processos históricos conhecidos. E para isso tem o consultor. Eu não vejo problema entre essa interação entre a universidade e a produção artística, entre a universidade e a televisão, e entre a universidade e a religião. Pelo contrário, eu acho saudável, como eu falei no início, eu sou militante. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto intelectuais, né, de levarmos o conhecimento histórico para todos os espaços, né, incluindo para a televisão.
né? Então, assim, nunca passei por esses constrangimentos em que, não, vamos fazer tudo diferente, tudo sempre negociado, há uma negociação, né? Tudo é debatido, tudo sempre a gente pensa em colocar a melhor ótica possível que atenda às necessidades da dramaturgia e atenda às necessidades da história, para uma produção de qualidade, né? É claro que nem todo produto audiovisual histórico ele tem um compromisso com a história. Isso é verdade. Tem produtos audiovisuais que são feitos sem nenhum historiador no set, né? E aí eles fazem, né? Eles repensam a história, né, a partir de outras questões. Mas assim, eu não vejo problema nenhum. Nem pelo contrário, eu acho que hoje há um debate na academia sobre a história pública e sobre o historiador público, né? E é justamente isso, né? O historiador público é o cara que vai estar fazendo essa intermediação entre a academia, entre o saber sábio, como diria o Chevalard, e o saber popular, o saber acadêmico, o saber não acadêmico. Então, a gente está aí para provar que é possível. Maurício, você falou sobre essa função do historiador, né, enquanto alguém que leva do conhecimento acadêmico para a sociedade. E a gente sabe sobre essa função que vocês têm de participar da construção dessas narrativas na teledramaturgia, no cinema, nos reality shows, como você citou. Mas pensando no movimento contrário, pensando no movimento de como esse setor, como o setor do entretenimento e como a história dentro do setor do entretenimento pode ajudar outros docentes, né? Isso falando da educação formal, de professores que estão na ponta, ensinando jovens, crianças. Como se dá essa relação? Como a teledramaturgia, como no caso o setor do entretenimento, no geral, pode ajudar o docente que está na ponta a fazer esse trabalho? Então, como intelectual acadêmico, né, eu tenho um conceito bonitinho para isso, que é o letramento histórico, o letramento audiovisual histórico crítico genético, que é um conceito que eu desenvolvi junto com o meu orientador, Alexandre Martins Viana, né, que é isso, né? A narrativa audiovisual ela serve como outra forma de ensinar. E ela não ensina sozinha. O audiovisual não ensina sozinho. O audiovisual ensina em conjunto com a escola, né? Ela ajuda a formar as pautas de discussão, a condicionar o currículo escolar. Para isso eu tenho sempre um exemplo que eu dou, né? Eu tenho um professor de História da Arte que trabalha comigo, que é espetacular, o trabalho dele é muito bom, né? Mas ele se formou um pouco mais de tempo do que eu, e ele é o terror da escola, História da Arte, né? A prova da gente fica, caramba. Aí um dia eu estava no tempo vago, e o professor estava dando aula lá em cima, e ele estava dando uma aula sobre o Egito, e estava rolando a novela, né, Os 10 Mandamentos. E aí tinha acabado de ter uma cena de mumificação, com a explicação de todo o processo e tudo mais. E aí ele desce revoltado e falou assim: não, falei que é para você ir lá resolver, porque o que houve? Não. É que eu falei para eles que a esposa do faraó era mumificada junto com o faraó, e eles me falaram que estava errado, porque eles viram na novela
E a novela explicou que não era assim, que a mumificação era assim, 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 assim. E realmente, quando esse meu colega se formou, havia esse entendimento na egiptologia, que os servos eram sepultados, os servos ou a esposa poderiam ser sepultados junto com o faraó. E depois se descobriu que não, que essas tumbas com muitas múmias é porque eles deslocaram essas múmias de lugar para poder preservar, porque estava tendo ataques no século XIX e tudo mais, então eram múmias de outros contextos, não eram os servos que foram enterrados ali, foram sepultados ali. E aí assim, uma produção televisual, uma novela que estava em circulação, fez com que um professor atualizasse o currículo dele, né, e que gerasse uma discussão em torno de um tema histórico dentro da sala de aula, e eles fizeram um debate historiográfico, né, que envolveu, né, perspectivas historiográficas sobre o Egito Antigo, novas descobertas arqueológicas, e tudo isso em função de uma novela que estava passando. Então, assim, de que forma a novela? Quando a gente pensa em espaço escolar, quando a gente pensa como se constrói a aprendizagem dentro do espaço escolar, a gente tem que entender que a escola é mais que um prédio, né? Existe um conceito chamado noosfera escolar, que essa escola, esse espaço de aprendizagem, ele vai para a rua, ele está para além dos muros. Ele está na casa do aluno, ele está na família, está na agremiação religiosa, porque quando o aluno vai para a sala de aula, ele traz consigo essas referências que estão sendo discutidas lá fora. E quantas vezes um professor não chega em sala de aula e vem para dar aula de Revolução Francesa? Mas aconteceu isso comigo. Eu cheguei em sala de aula e eu tinha que dar a Revolução Francesa. E aí eu começo a falar assim, não, gente, os gerondinos... E aí o aluno levantava a mão. Professor, mas e Zeus? Não, gente, aqui... Professor, mas Kratos matou Zeus, né, por causa do jogo, né? Aí eu tinha que parar a aula, porque eu não ia conseguir dar conta do tema que eu tinha programado para aquela aula, né? E tive que voltar à mitologia grega, explicar que Kratos não faz parte da mitologia grega, mas que ele serve para apresentar esses deuses gregos. E assim, eu tive que construir toda uma aula fora do meu planejamento, a partir de demandas que foram trazidas de fora do espaço escolar e foram trazidas por artefatos audiovisuais, né, que condicionam o interesse dessas pessoas, o interesse desses alunos. Então, assim, quando você tem uma novela que fala sobre Roma Antiga, né, o aluno vai chegar na escola, ele vai querer saber mais, ele vai se sentir interessado. Esse interesse pela história vai se ampliar, né? Ele vai tensionar as informações que ele vê nessa produção audiovisual com essas informações, com esses conhecimentos que estão construídos no espaço escolar. Então, assim, há um entrecruzamento entre esses conhecimentos, entre a produção de conhecimento, né, com as contribuições do audiovisual e com a contribuição de todo fazer dentro desse espaço escolar do chão da escola, né? Então, assim, é importante pensar a escola, mas é importante também pensar o que se produz como artefato cultural para esse aluno fora do espaço escolar, para que você possa contribuir significativamente para uma educação de qualidade. E vejam só, a TV aberta consegue proporcionar isso espalhando isso pelo território nacional, né? Não só nacional, as novelas são vendidas, vão para o exterior, vão para outros contextos, né? E a gente imagina quais são as ressignificações do conhecimento histórico que são feitas a partir dessas produções audiovisuais que vão para fora desse contexto. Assim, eu não tenho como mensurar, eu tenho como mensurar aqui no Brasil, que é a realidade que eu conheço. Mas é importante que tenha
a história na música, é importante que tenha história no videogame, é importante que tenha história em outros momentos da vida da pessoa comum, do não historiador, né, para que ele desenvolva o que a gente chama de consciência histórica, né, que é como você usa a história para se orientar no tempo, para orientar a sua vida, né, para tomar decisões na sua vida, como você busca lá esses elementos da história e você usa isso como poder para o seu poder decisório, né? E em países, em sociedades em que as temáticas históricas elas perpassam o consumo cultural, quer dizer, tem histórias sendo produzidas em outros contextos que não acadêmico, isso reflete numa educação histórica muito mais forte, né, para esses indivíduos, tanto alunos no espaço escolar, como pessoas comuns, né, que estão aí recebendo e ressignificando o conhecimento histórico por meios audiovisuais. Maurício, eu vou aproveitar a deixa dos teus comentários para te fazer uma pergunta que a minha é muito cara, e eu tenho certeza que é cara para muitas outras pessoas que estão aqui nos assistindo, inclusive aquelas que não são profissionais ou estudantes da história. A formação que me trouxe ao ensino superior foi em História, né? Você foi meu monitor, e eu, mesmo graduado em História, não conheço o caminho que leva o profissional historiador até o trabalho com a teledramaturgia. A sua formação, como eu trouxe aqui na biografia, ela segue os caminhos, enfim, que são bem conhecidos em várias áreas diferentes. Você tem ali a formação de ensino superior, você tem a sua graduação, você tem a formação em lato sensu, você tem a formação em estrito sensu com mestrado, está terminando a segunda formação em estrito sensu, que é o doutorado, um caminho, uma sequência muito conhecida. E essa sequência muito conhecida não necessariamente aponta, como não apontou para mim, por exemplo, qual é o caminho para chegar na teledramaturgia. E eu queria te perguntar sobre capacitação profissional. Que você trouxesse aí para quem está nos assistindo, tanto para o indivíduo que está fora desse ambiente da história, né, porque é curioso saber como é que um historiador chegou lá, mas também para esse colega que está se formando, ou já se formou em história, e tem ali o interesse de saber como é que ele se capacita para esse mercado. Você pode falar um pouquinho para a gente da tua trajetória, de como é que foi que você se tornou um consultor de uma rede de televisão? Então, tudo começa lá no século passado, quando eu era uma criança no morro, lá em Nova Iguaçu. Tô brincando, não vou voltar tão longe assim, não. Bem, eu tenho uma formação muito... eu não sei se ao mesmo tempo ela é clássica e ao mesmo tempo ela é louca, né? Eu sou técnico eletrotécnico, para começar, né? Eu sou técnico eletrotécnica, técnico eletrônica, né? Com especialização em instrumentação eletrônica, né? Trabalhava com projeto industrial, né? Antes da faculdade, e aí fui fazer história, né? Que era o que eu realmente queria fazer, né? E eu fiz, em história você pode fazer licenciatura e pode fazer o bacharelado, pode fazer só a licenciatura, pode fazer os dois, tá? Eu fiz somente a licenciatura em História, então, quer dizer, eu me formei para ser professor de História. Eu acho que esse é um ponto importante porque eu sou professor, né? Eu sou professor quando eu estou na escola, e eu também sou professor quando eu estou prestando a consultoria, quando eu sou consultor, né? São os conhecimentos que eu desenvolvi, né, para a comunicação dentro do espaço escolar e me permitem atuar como um público, né, nessa comunidade de produção, que é muito heterogênea, né, e conseguir me comunicar com todos, né, de forma clara. Então, esse é um ponto importante, a minha licenciatura, né. Depois que eu terminei a licenciatura, eu fiz uma especialização em História do século XX na Cândido Mendes, história contemporânea, né, ainda não tem muito a ver com o que eu faço hoje, mas eu era monitor de História Antiga, eu sempre fui apaixonado por História Antiga,
né? Eu fui monitor de história antiga do Roger, né? É claro que tem muita diferença aí não, porque a diferença é pouca, aí de uma civilização muito pouca. E eu queria trabalhar com história antiga, queria fazer mestrado, doutorado de história antiga, sempre quis, sempre foi a minha meta. E aí, depois da especialização em história contemporânea, eu fui fazer uma especialização, junto com o Roger, né, em história antiga e medieval, no Mosteiro de São Bento. Né, e durante esse período, nós montamos a gente queria produzir, e a gente veio de uma universidade particular, então a gente queria produzir conhecimento, a gente queria fazer pesquisa, só que as portas estavam fechadas para a gente. Eu era um historiador periférico, né, de uma universidade periférica, no subúrbio particular. E aí nós começamos um grupo de pesquisa, né, institucional, não tinha uma instituição pública por trás, e nós começamos a fazer um blog, né, que tinha por objetivo levar a história para esses públicos mais amplos. Né. A gente já chegou a ter 25 mil acessos, né, para um blog de história lá, muito tempo atrás, era muita coisa, né? Eu podia comparar isso com os milhões do Whindersson, né, do Felipe Neto, né, falando como ricos. E é nesse momento que a gente estava na especialização, né, eu fui chamado para dar uma palestra, né, e pediram para eu falar sobre história e cinema. E aí eu separei alguns filmes que eu ia analisar, aqueles filmes. Hoje eu não faria as análises que eu fiz naquele dia, né, hoje eu não concordo mais com o que eu estava dizendo naquela palestra. E naquela palestra tinha um produtor, né, Claudinho Araújo, né, um produtor executivo, que estava fazendo uma minissérie que era a História de Esther, né, que se passava na Pérsia, no quinto século. E aí, falei, né, fui lá e dei a palestra e tal, no final veio falar comigo, não dei atenção, porque tinha um monte de gente falar comigo. E aí passou uma semana, e aí uma colega me liga, amor, estão pedindo seu contato aqui, da Rede Record, querem fazer uma entrevista. Aí eu, né, normalmente, fiquei em pânico, né? Que é para falar sobre Pérsia, né? E eu tinha trabalhado, né, algumas guerras gregas, que via essa interação entre gregos e persas, né? E aí eu fui para a entrevista. Quando fico nervoso, eu falo muito, né? E eu falei por 3 horas, né? Sem parar, até o momento que eu falei assim, eu preciso ir no banheiro, então eu preciso parar de falar para ir no banheiro. E aí eles falaram, não, você conhece muito da história, né? E além disso você fala muito fácil, você consegue, todo mundo aqui te entendeu, né? Então vamos te contratar para você fazer a minissérie A História de Esther. Então, foi o meu primeiro trabalho. E aí eu não entendia nada, gente, de produção teledramatúrgica. Então, a minha primeira dica se você quer trabalhar com história pública e você quer trabalhar com a produção de conhecimento em alguma linguagem, você precisa primeiro conhecer a linguagem. Então, eu fui estudar o que é dramaturgia. Então, eu fui ler, né, quais as estruturas do folhetim, né, qual a diferença de uma soap opera para um folhetim, para uma série coral, né, e qual... Então, eu fui tentar entender o que era essa linguagem. E aí, eu tive alguns colegas que foram muito generosos comigo e que me levaram pelos estúdios e me explicaram o
que cada setor faz. Aqui a gente faz roupa, né? Aqui a gente faz cenário, aqui a gente produz arte, produz as peças e a partir disso eu fui tentar estudar um pouco como é que é a produção de arte, o que é arte na dramaturgia, o que é figurino, o que a psicologia tem a ver com a produção de figurino, com a cor. E eu fui estudar esse mundo. Então, eu me mergulhei para poder compreender essa linguagem. Então, hoje eu posso dizer que eu entendo pouco, né? Eu entendo um pouco de algumas linguagens audiovisuais, né? E a partir desse conhecimento da linguagem, de como se constrói essa linguagem, eu vou empregar o conhecimento histórico de forma que ele corrobore com essa produção de sentido, né? Então, assim, a primeira dica é: faça um curso de história, né? Se forme em história, estude sobre um assunto, né? Estude sobre... quando você faz história, você vai aprender história universal. Mas você sempre vai fazer uma monografia sobre um tema, vai pesquisar mais a fundo sobre o tema. Então, leia bastante sobre isso, né? Se especialize sobre um período, sobre um grupo, matemática. E depois comece a pesquisar e a ler outras coisas fora do campo da história. Comece a ler o que é linguística, o que é comunicação, teoria da comunicação. Vá tentar ter um conhecimento mínimo sobre aquilo que você quer fazer. Se você quiser, eu quero trabalhar com história digital, né? Eu quero trabalhar, existem diversos projetos maravilhosos hoje, história e inteligência artificial, né? Tem projetos desses rolando por aí. Então, se você quer trabalhar com isso, né, você vai ter que fazer uma boa formação de história e depois você vai ter que correr atrás para poder compreender o que é aquele mote de comunicação que você quer, né? Para poder... A linguagem de programação, então, vai fazer um curso técnico em programação para você poder entender daquilo e propor alguma coisa dentro desse nicho. Então, depois disso, eu fui fazer... já estava trabalhando na televisão, e aí eu fui fazer o mestrado, e eu fiz o mestrado profissional em ensino de história, o Prof. História. Eu fui da primeira turma do Prof. História, e eu caí de paraquedas, eu confesso. No programa, a gente entra sem projeto, né? Então, é assim que eu entrei, houve aquela... eu conheci o meu orientador, que era coordenador do curso, o Alexander Martins Viana, um beijo para ele, e houve uma paixão imediata entre os dois. Assim, ele também pesquisava algumas coisas de cinema, e aí durante o mestrado eu tinha que desenvolver uma dissertação e um produto, né? Então eu fui desenvolver um conjunto de parâmetros para a atuação do historiador, né, em produções audiovisuais. O que um historiador quer saber, o que um historiador precisa saber para ele trabalhar produzindo audiovisual. Vai sair em breve em alguma editora, se alguém quiser publicar. Estou aí, estou dando propostas. Então, eu passei o meu tempo do mestrado debruçado sobre a linguagem audiovisual e refletindo sobre as possibilidades de atuação do historiador dentro desse espaço, né? E aí eu terminei o meu mestrado, e como todo mundo que termina o mestrado, né, tá exausto, né, diz que nunca mais vai fazer isso na vida, só que mentira. Logo em seguida eu fiz um projeto de doutorado, hoje eu sou doutorando na UFOP, né, e eu tenho um projeto que eu tenho que olhar para o meu quadro, porque eu tenho que ler o título, tá? Porque
eu estou com o Nilson, ainda não apliquei ainda, que é a fenomenologia do conhecimento histórico audiovisual. Né? Eu venho desenvolvendo no projeto atual, né, de pesquisa, ele tenta entender, né, ele tenta indicar, né, como se dá o processo de construção do conhecimento histórico por meios outros que não sejam a escrita, né, que seja a escrita audiovisual, que seja a audiovisualidade. Né, porque o conhecimento histórico é uma coisa que nós, historiadores, temos na cabeça, porque pesquisamos muito, mas está aqui. Mas em algum momento você tem que tirar isso daqui e transformar isso em alguma coisa que comunique a outras pessoas, senão não tem sentido. E aí, tradicionalmente, a escrita, a literatura, um estilo literário muito específico, né, um estilo científico, acadêmico, é como nós comunicamos o conhecimento histórico. E a gente acaba comunicando exclusivamente para os nossos pares, porque eles têm, os outros historiadores têm um letramento específico para entender aquela linguagem. Mas é possível, né, eu já digo que é possível você escrever história por outros meios que não sejam só a escrita gráfica. Né? E esse é o meu macro projeto nesse momento. Então, além disso, eu ainda continuo sendo consultor, né? Tenho feito, estou sendo consultor para algumas novelas, né? Umas séries, novelas, e tenho também um projeto na universidade. Aí eu vou usar o espaço, desculpe, para fazer um jabá no projeto. Eu tenho um projeto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que se chama Mais Casa de Inovação, né, que é um projeto que é em parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente estruturou, né, um projeto de extensão para fora da universidade. E a gente tem 9 polos distribuídos pelo interior de Nova Iguaçu, não só o centro. A gente tem Iguá, a gente tem Guandu, a gente tem áreas bem distantes do centro de Nova Iguaçu, e nós oferecemos o curso de audiovisual, de produção audiovisual, né, youtuber, que é o meu curso. Eu sou o coordenador, tenho os meus bolsistas, e com isso a gente desenvolve uma pesquisa analisando esse processo, mas a gente também oferta cursos de robótica, produção de aplicativo, né, produção de games e inclusão digital para pessoas acima de 30, acima de 60. Então já fiz meu jabá no meu projeto do Mais Casa de Inovação, né, mandar um beijo para toda a equipe maravilhosa. Mas, enfim, tentando resumir, a resposta você tem que, para você fazer audiovisual, você tem que primeiro entender de história. E depois você tem que começar a buscar entender de audiovisual ou da linguagem que você quer trabalhar. Né? Isso é um ponto essencial e inegociável para você poder ter uma carreira dentro da produção audiovisual. E tem muito espaço aí, tá, gente? Tem muito espaço e falta profissional. E falta gente aí se lançando a esse mercado. Maurício, eu gostaria de te agradecer por esse momento, por saciar nossa curiosidade, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas antes de tudo, eu quero te pedir que você deixe os seus contatos, né? Como profissional do seu projeto de educação também, antes do Roger encerrar o nosso programa. E as suas considerações finais também, beleza? Então, eu amo história. Eu posso dizer com muita segurança que a história, que o conhecimento histórico, ele mudou muito a minha vida, né? Mudou muito a minha vida de uma pessoa, de uma situação que vivia uma situação
de vulnerabilidade social e que hoje está no auge da formação, no auge da produção intelectual, produção profissional. Então, a história mudou minha história. Então, é importante dizer isso. É importante dizer que a história ela deve ser para todos, e ela deve ser para todos sem interesses políticos. Né? Há um movimento muito nefasto no Brasil que tenta ressignificar o conhecimento histórico de forma muito leviana. Então, devemos socializar, sociabilizar, compartilhar o conhecimento histórico, né? O conhecimento histórico científico mesmo, né? Validado pela razão científica, para que a gente possa fornecer instrumentos para que essas pessoas consigam se defender dessas apropriações nefastas do conhecimento histórico que tem acontecido nesse momento. Então, aos profissionais de história se lançam aos públicos, né? Façam o seu papel intelectual, aquele proposto lá pelo Eduardo Said, né? A função social do intelectual é transformar a realidade da vida pessoal e o resto lá para o inferno. Aos não historiadores, né? Existe uma produção significativa de conhecimento histórico que é acessível para você, que você pode ter acesso via as universidades, mas também via o seu professor de história na escola, via aos canais de YouTube sérios, né, feitos por historiadores. Então, uma sociedade sólida, né, civilizada, é aquela em que conhece e protege a sua história. Então, a gente tem que se esforçar para que o Brasil seja essa sociedade que conhece e que protege a sua história. Né? Quanto aos meus contatos, o meu nome é Maurício Santos Ferreira, tem o meu Lattes, quem quiser consegue encontrar o meu Lattes, tem meu e-mail lá, tem meu Instagram, que eu não sei qual é, acho que é santos.mal. É o nome que deu. Santos.mal, né? Tenho os meus canais no Facebook, né? O professor Maurício Aidan e o professor Maurício, são os meus dois perfis. Se você quiser também saber sobre o meu trabalho na universidade, vocês podem procurar a página, tanto do YouTube quanto do Facebook e Instagram, do Mais Casa da Inovação, da UFRRJ. Né? E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade de ver, mesmo que seja mediado por essa tela, meu amigo Roger, né, que a gente já sofreu junto, já sorriu junto nessa caminhada da história, né, e por conhecer, né, um novo amigo agora, o Luiz Eduardo, e por essa oportunidade de estar aqui falando para quem quiser nos ouvir, né, sempre bom ter mais um espaço para comunicar a história. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês. Bom, eu quero começar agradecendo ao Luiz Eduardo. Se não fosse a iniciativa desse programa, eu não teria chance de reencontrar grandes amigos. O Maurício tem aí quase uma década que a gente não para conversar, e o programa possibilitou com que isso acontecesse. Isso é fantástico, maravilhoso. Quero te agradecer, Maurício. Eu sabia que você ia trazer informações para criar uma grande entrevista, mas eu não fazia ideia de que seria tão bom assim. Foi fantástico. E eu tenho certeza que é uma excelente entrevista para quem está nos assistindo também. Tenho certeza que foi uma excelente entrevista para o Luiz Eduardo.
né, que em sua monografia de graduação, através da psicologia, trabalhou o negro na teledramaturgia brasileira. Então, enfim, a gente só tem a agradecer as informações que você trouxe, foi muito bom. Quero agradecer a você que está nos assistindo até agora, avisar que os contatos do Maurício e dos projetos e de como ter contato com o trabalho dele vão estar na descrição. A gente vai colocar na descrição para que você possa ter contato com o trabalho do Maurício, que é uma coisa excelente. E pedir para você que já se inscreveu no canal, que já deu o seu like, já pontuou lá o sininho das notificações para saber sempre o que está chegando de novo aqui na Escola Nanki, pedir para você deixar os seus comentários. É muito importante ter os seus comentários para que a gente possa sempre estar tendo esse feedback e procurando cada vez conhecimento mais relevante, mais necessário para você. Agora, se você ainda não fez, vai lá, faça, se inscreva no nosso canal, dê um like e acione o sininho das notificações. Maurício, muito obrigado, foi fantástico, e a você aí, muito obrigado também, uma excelente noite e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite para todos.